Olá, boa tarde, boa quarta-feira para você, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. É hora de informação por aqui, Telejornal NT Sul começando. Vamos aos destaques desta edição. Depois de dias fora de casa, 11 famílias puderam voltar para seus lares com a baixa do Rio Jacuí em Cachoeira do Sul. Mas a tranquilidade ainda é parcial. A Defesa Civil mantém o monitoramento por causa da previsão de novas chuvas no estado. Uma viagem pelos 39 anos da saúde pública de Cachoeira do Sul. Um novo livro transforma documentos, debates e decisões do Conselho Municipal de Saúde em uma narrativa que preserva a memória de uma área fundamental para a comunidade. A gente pode dizer que um trabalho braçal que executamos junto ao Arquivo Histórico Municipal para aquelas matérias jornalísticas que nós não encontramos em todas as atas do Conselho. As regras para a doação de sangue vão mudar no Brasil. A partir de 30 de setembro, entram em vigor novas normas de hemoterapia que ampliam o número de doadores sem comprometer a segurança. Uma das principais mudanças foi o período de tatuagem, que antes era de 1 ano, agora é de 4 meses. Exames endoscópicos, também 4 meses. Doadores com mais de 70 anos poderão continuar as doações. O Agosto Dourado é o mês de incentivo ao aleitamento materno, mas junto com todos os benefícios da amamentação, também existem desafios que nem sempre são conversados. Por isso, nós vamos receber ao vivo no NT Sul de hoje a pediatra Débora Garcia. E eu já convido as mamães a participarem com a gente, mandando perguntas, enviando aí os seus depoimentos também sobre esse período que é sempre delicado, relevante e importante para o bebê e para a mamãe, mas também delicado especialmente para as lactantes, para as mães que estão nesse processo de amamentação, não é? Então, mande para a gente a sua participação, o WhatsApp é 51997697129. Bom, você pode também relatar aí o que está acontecendo, onde você está, a sua notícia, a sua informação, mandando pra gente um áudio, um vídeo, uma foto, o seu texto e aqui, ó, na telinha o WhatsApp para você participar. Você também pode participar por meio das lives na página do facebook.com/TV Cachoeira ou ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. O Rio Jacuí alcançou na manhã de hoje a marca de 19 metros e 20 centímetros em Cachoeira do Sul, se encaminhando para o nível normal, que é de 18 metros. Com a estabilização dos indicadores, ontem, 11 famílias deixaram o abrigo montado pela Prefeitura e voltaram para suas casas. Ainda permanecem abrigadas 8 pessoas. Embora a retomada da normalidade com o fim da inundação, a Defesa Civil permanece em alerta. Com a queda do nível do Rio Jacuí em Cachoeira do Sul, que hoje se aproxima do normal de 18 metros, 11 famílias deixaram o abrigo montado pela Prefeitura em um dos pavilhões no Parque Ivan Tavares, na Fenarroz, na tarde de terça-feira. A medição realizada na manhã desta quarta apontava para 19 metros e 20 centímetros, o equivalente a 1 metro e 20 centímetros acima do nível normal do Rio Jacuí. Seguem abrigadas no local 2 famílias, totalizando 8 pessoas. Conforme informações da Defesa Civil, as pessoas que voltaram para suas casas já estavam com os imóveis limpos e em condições para serem novamente ocupados em segurança. Assim como as famílias, os pets que estavam no parque do Sindicato Rural também estão voltando aos poucos para casa. Deixaram o abrigo 2 gatos, 19 cães e 3 cavalos. Considerando o retorno da chuva e os prognósticos de tempo severo para os próximos dias no estado do Rio Grande do Sul, o monitoramento de áreas de risco segue sendo realizado pela Defesa Civil local. O abrigo não será fechado. Em nova necessidade de remoção de famílias, o local estará pronto para o acolhimento. E daqui a pouquinho aqui no NT Sul tem previsão do tempo, vamos falar um pouquinho sobre essa condição. A chuva voltou ao Rio Grande do Sul, já tem Kátia Braga com informações sobre o que a gente pode esperar em relação aos volumes de chuva hoje e também nos próximos dias. E, gente, entram em vigor no dia 30 de setembro as novas normas de hemoterapia no Brasil
para ampliar o número de doadores de sangue com segurança. As principais mudanças reduzem prazos de espera para tatuagens, piercings e exames endoscópicos para 4 meses. A gente detalha então essas mudanças no serviço de hemoterapia. Isso obviamente acontece aqui em Cachoeira do Sul e em todo o Brasil. E para a gente trazer os detalhes dessas alterações, ao meu lado então a supervisora do Banco de Sangue aqui do HCB, a Eduarda, que nos atende a partir de agora. Tem mudanças de tempo, né, Eduarda, principalmente relacionada a tatuagem, piercing, exames, o que de fato mudou para o pessoal que está em casa e que tem o costume de doar, poder entender essas mudanças a partir de agora. As novas regras, então, a partir do dia 30 de setembro, uma das principais mudanças foi o período de tatuagem, que antes era de 1 ano, agora é de 4 meses. Exames endoscópicos, também 4 meses. Doadores com mais de 70 anos poderão continuar as doações, que, claro, durante a triagem clínica a gente vai avaliar as condições de saúde deste paciente. Sobre essas reduções no tempo, isso, de certa forma, para quem recebe, talvez deve escutar, enxergar, pensar assim, mas será que se torna seguro agora receber o sangue, doar o sangue? De fato, isso foi comprovado e que não vai alterar nada a qualidade do que está sendo colocado à disposição? Sim, o processo vai continuar o mesmo, os doadores continuarão passando pela triagem hematológica, pela triagem clínica. A gente vai manter todo o processamento do sangue, os exames laboratoriais, o controle de qualidade, e ampliar não significa flexibilizar a segurança. Sobre o que se envolve na parte da doação. Vocês acreditam que com essa mudança na questão de doadores, isso deve incentivar e buscar a presença mais frequente das pessoas aqui e o estoque de vocês não ficar mais tão reduzido? Sim, então a gente espera um aumento de doadores, né? E quanto maior e mais doadores regulares, maior o nosso estoque, né? Tem uma mudança prevista também na questão da idade. Explica melhor sobre isso. Sim. Então, agora, doadores com mais de 70 anos poderão continuar doando, mas como eu falei, né? Claro que a gente vai avaliar durante a triagem clínica essas condições de saúde do doador. Essas questões de saúde, eu me lembro que eu li sobre câncer, existe uma questão específica de leucemia que mesmo assim não se pode doar. Quais são esses pontos? Então, câncer era impedido, né? O paciente que tivesse câncer ficava impedido de doar. Agora, com essa nova portaria, pode voltar a doar, porém 5 anos após o término do tratamento. Leucemia continua inapto, então não teve nenhuma mudança. Doadores, né, com caso de doença de leucemia continuam inaptos. Eduarda, sobre o Banco de Sangue aqui de Cachoeira do Sul, como está o estoque dele, faz uma avaliação e se tiver alguma necessidade, também o espaço está aberto para pedir para a população se dirigir até o Banco de Sangue e conseguir fazer a sua boa ação. Vale lembrar também que essa nova portaria entra em vigor a partir do dia 30 de setembro, né? Então, a partir deste período, a gente vai estar entrando nas adequações necessárias e a partir do dia 30, então, de setembro, o nosso Banco de Sangue já estará adotando essas novas medidas. Nosso banco de sangue abre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, para vir doar. Precisa pesar mais do que 50 quilos, não precisa estar em jejum, isso é uma dúvida muito frequente que a gente acaba recebendo também, né? Trazer um documento com foto e estar em boas condições de saúde. No momento, o nosso estoque, a gente está com o nosso estoque mínimo necessário. A nossa maior necessidade é do O negativo, por se tratar de ser um doador universal, mas todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. E qualquer dúvida também que o pessoal tem em relação à cirurgia, medicamento, pode estar entrando em contato com nós, que a gente daí tira as dúvidas necessárias.
Então tá, as atualizações sobre o serviço de hemoterapia, importante a gente destacar que essas mudanças são a partir do dia 30 de setembro. Eduardo detalhou um pouco do que altera a partir dessa data, é importante você também ficar sabendo e compartilhar também com as pessoas que têm esse costume de doar, ou se você ainda não doou, entre para esse seleto grupo e faça uma boa ação ao próximo, tanto aqui em Cachoeira do Sul ou na cidade em que você reside. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Gente, atenção, você que mora na cidade de Cachoeira do Sul, no município de Cachoeira do Sul, o Ambulatório Vida, que funciona junto à Secretaria Municipal da Saúde, vai operar em expediente interno na tarde de amanhã, quinta-feira. Isso porque a equipe vai receber coordenadores para avaliar o serviço e os processos de atualização de protocolos. Por isso, amanhã o atendimento ao público vai ser somente no turno da manhã, das 7 horas ao meio-dia. O Ambulatório Vida é a unidade de saúde especializada no diagnóstico e no tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites, atendendo todos os pacientes dos 12 municípios da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde. E agora aqui no Telejornal NT Sul tem o quadro E aí, quanto sobra? Você já ouviu falar da chamada reforma tributária, né? A arrecadação de impostos no Brasil para empresas tem aí uma série de modificações, algumas das quais as empresas já precisam prestar bastante atenção neste ano de 2026, agora, no segundo semestre. E no ano que vem tem uma virada muito importante. Tem impostos que vão cair, tem novos impostos que vão, digamos assim, abarcar alguns que caíram, e isso depende muito do perfil da empresa, depende da arrecadação da empresa. Então, vai dar muito trabalho para os contadores. Por isso, a Natasha Proknov está chegando, trazendo algumas dicas, algumas orientações que são muito relevantes para a nossa sociedade, não é? Para quem empreende, tem aí o seu CNPJ aberto. Vamos acompanhar. Uma das maiores mudanças no sistema tributário brasileiro já começou. Esse assunto ele diz respeito diretamente ao futuro da sua empresa. O nosso tema de hoje é reforma tributária e o que o empresário precisa saber. E hoje vamos falar para você que é MEI ou empresário optante pelo Simples Nacional. Muita gente acredita que a reforma tributária é um tema exclusivo de contador, mas isso não é verdade. As decisões que serão tomadas nesses próximos meses podem afetar o preço dos seus produtos, o seu fluxo de caixa e a sua margem de lucro, e até mesmo a competitividade do seu negócio. Mas, antes de entender o que muda, vale lembrar o que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário criado para facilitar a vida das micro e pequenas empresas. Nele, diversos impostos federais, estaduais e municipais são recolhidos em uma única guia, o DAS, que significa Documento de Arrecadação do Simples Nacional, reduzindo aí então a burocracia e simplificando a gestão tributária. O MEI faz parte desse sistema, porém com regras próprias, limite de faturamento anual inferior, que é até R$ 80 mil por ano, e uma carga tributária reduzida. Mas o sistema tributário brasileiro está passando por uma transformação. Os principais tributos sobre o consumo serão substituídos por 2 novos impostos. A CBS, que significa Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem para substituir o PIS, o COFINS e parte do IPI, que são de competência federal, e o IBS, que significa Imposto sobre Bens e Serviços, que vem para substituir o ICMS e o SS, que são administrados por estados e municípios. O objetivo é tornar a tributação mais simples, transparente e uniforme em todo o país. Em 2026, para quem está no Simples Nacional, praticamente nada muda na rotina dos pagamentos e dos tributos. O DAS continua existindo e a cobrança permanece como acontece hoje. Porém, 2026 será um ano extremamente importante de planejamento. Isso porque em setembro deste ano, as empresas vão precisar avaliar e definir como desejam operar a partir de 2027. Será possível permanecer no modelo tradicional do Simples Nacional, como já ocorre hoje,
ou optar pelo chamado Simples Nacional Híbrido, em que parte dos novos tributos passa a ser recolhido fora do DAS, permitindo então o aproveitamento de crédito tributário pelos clientes. Essa decisão ela não vai ser igual para todas as empresas. Depende muito do ramo de atividade, do faturamento, da estrutura de custos e principalmente quem são os seus clientes e os seus fornecedores. Uma opção ela pode representar uma economia bem significativa, enquanto outra pode aumentar a carga tributária e reduzir a sua competitividade no mercado. Outro ponto importante é a emissão de notas fiscais. Com a implementação das novas regras, a tendência é que a documentação fiscal seja cada vez mais obrigatória e integrada aos novos sistemas, exigindo que pequenos empresários do MEI tenham processos muito mais organizados. E aqui está o maior alerta. O empresário que deixar essa decisão apenas para a última hora poderá pagar mais impostos do que realmente precisa. E quando a carga tributária aumenta, dificilmente esse custo fica somente na empresa. Ele acaba sendo incorporado ao preço dos produtos e serviços, chegando até o consumidor final. Por isso, a reforma tributária ela não deve ser vista apenas como uma mudança na legislação. Ela exige planejamento, análise financeira e estratégica. Então, converse com o seu contador, faça simulações, entenda realmente qual será o impacto destes tributos no seu negócio antes de tomar qualquer decisão. Quem se prepara agora terá mais segurança, mais competitividade e poderá aproveitar melhor as oportunidades que a nova tributação oferece. Este foi mais um quadro de E aí, Quanto Sobra. Até a próxima! E a gente fala agora um pouquinho sobre cultura, sobre tradição. O Tempo Bom, registrado no começo da semana, colaborou para a montagem dos piquetes do Acampamento Farroupilha 2026. O início do evento e a abertura dos espaços está programada só para o fim do mês, em Porto Alegre, mas para deixar tudo do jeito que o gaúcho gosta, o trabalho no Parque Harmonia já está a todo vapor. É nesse ritmo que o piquete Terra Gaúcha está sendo montado no Parque Harmonia. Pai e filho trabalham juntos para mais um acampamento Farroupilha. A gente termina um ano e vai se preparando já para outro ano. Já vai vendo material, vai vendo o pessoal que pode vir, vai vendo o caminhão, já vai deixando tudo engatilhado já para o outro ano. Todos os anos a gente tem que comprar um pouco de material, tem que comprar material e por aí a gente vai em frente, né? No piquete Mangaço, também não falta esforço para erguer o galpão até o dia do evento. A equipe veio no final de semana, os amigos, visitantes, família, já levantamos quase todo o galpão, estamos agora alinhando o assoalho, tem uma expectativa boa para a sua semana, já está pronto. O acampamento Farroupilha este ano vai contar com 236 piquetes, o mesmo número do ano passado. Mas neste ano a montagem está mais acelerada. A abertura dos festejos inicia 3 dias mais cedo, abrindo para o público no dia 29 de agosto. A gente conseguiu entrar um pouco antes, já adiantou alguns galpões. Nós devemos ter agora uns 150 e poucos piquetes já que estão aqui dentro. E tudo que a gente puder antecipar para... O agosto está sendo, pelo menos, a expectativa de bastante chuva. Então a gente está antecipando todos os galpões que a gente puder chamar. Começa a liberar os lotes vizinhos ali, já começa a chamar o pessoal para eles começarem a montagem já. A previsão é de que todos os piquetes estejam instalados até o dia 26 de agosto. A etapa seguinte será a vistoria do plano de prevenção e proteção contra incêndio, nos dias 27 e 28. A cavalgada da integração parte amanhã de Mato Leitão, no Rio Grande do Sul, às 7h30 da manhã, rumo a Rio Pardo, onde vai ser gerada e distribuída oficialmente a Chama Crioula. Ao longo dos 9 dias, os cavaleiros devem percorrer aproximadamente 240 quilômetros de percurso, ida e volta, passando pelos municípios de Passo do Sobrado, Venâncio Aires e Rio Pardo. Além dos cavaleiros, uma equipe de 12 pessoas vai acompanhar a cavalgada para dar suporte logístico. A expectativa é reunir mais de 2.000 cavaleiros no ato de distribuição da Chama Crioula. De Cachoeira do Sul, 25 cavalarianos rumaram a Rio Pardo. Eles devem estar de volta à cidade no dia 21 com a chama, que vai ficar sob a guarda da cavalgada até o dia 11 de setembro, quando deve ser entregue para a abertura da Semana Farroupilha.
E agora tem participação da audiência. Você de casa que está com a gente, está almoçando, tem notícia para contar? Manda pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho tem entrevista com a pediatra Débora Garcia. Vamos falar sobre amamentação. Então, se você quer fazer uma pergunta sobre esse tema, quer dar o seu depoimento, um relato sobre esse período que é tão relevante, estamos no chamado Agosto Dourado, já vá mandando pra gente também aqui pro WhatsApp, tá bem? Na telinha, a participação do José Carlos, de Cachoeira do Sul. Corsã deu por terminada a obra na rua Leopoldo Souza, no bairro Ponche Verde. Vamos ver aqui o vídeo que o José mandou pra gente. Terminaram o serviço ontem aqui na Leopoldo Souza. Olha aí como é que ficou nessa rua agora, ó. Não tem nem como os carros estão ficando lá embaixo, lá, porque não tem como entrar aqui. Dá uma olhada. Aí, ó. Não botaram nada aqui. Não tem o que fazer. E deram por pronta a obra. Antes eu entrava e saía dentro na minha casa, agora eu não posso sair, mas não posso voltar mais, tem que voltar a pé. José, obrigado pela tua mensagem. Bom, é isso, a Corsã em Cachoeira do Sul está instalando as redes do esgotamento sanitário, né? Só que a rua ali não tem o pavimento e aí teve ali aquela, digamos, o solo mexido, não é? E aí com a chuva virou isso aí. Então, a Secretaria de Infraestrutura Urbana precisa dar um suporte para os moradores da rua Leopoldo Souza, né? É muito barro, como diz ali o José. Imagina, um carro não sobe a rua. E se alguém precisa sair às pressas, tem alguma situação ali urgente, não é? Então é importante que as autoridades deem atenção para esses pontos aí que são mais emblemáticos. José, muito obrigado pela tua mensagem. Ficamos aqui na cobrança e na torcida por uma solução rápida, não é, para esse caso. Quem mais? Mais recados aqui. A Ana Cristina Goulart está participando com a gente. Essa cachorrinha desapareceu ontem à tardinha nas proximidades da rua São João, bairro Noêmia. Estamos procurando. Ela tem 15 anos, dificuldade de visão e audição e pertence a duas crianças que estão muito tristes, a Antonella e o Pietro. Então, se alguém ver aí essa cachorrinha pelas ruas, faz um contato com a gente, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp. Vou pedir para a produção colocar mais uma vez na tela aqui o número do WhatsApp. Então, se você ver aí a cachorrinha andando pelas ruas, especialmente aí na região do bairro Noêmia, a rua São João, faz um contatinho com a gente que a gente repassa a informação aqui para Ana. Ana, boa sorte na busca, tá bem? Obrigado pela tua mensagem. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência, tanto por meio do WhatsApp quanto das demais redes sociais. A seguir, uma viagem pelos 39 anos da saúde pública de Cachoeira do Sul. Um novo livro transforma documentos, debates e decisões do Conselho Municipal de Saúde em uma narrativa que preserva a memória de uma área fundamental para a comunidade. A gente pode dizer que um trabalho braçal que executamos junto ao Arquivo Histórico Municipal para aquelas matérias jornalísticas que nós não encontramos em todas as atas do Conselho. O Agosto Dourado é o mês de incentivo ao aleitamento materno, mas junto com todos os benefícios da amamentação, também existem desafios que nem sempre são conversados. Por isso, nós vamos receber ao vivo no NTSul de hoje a pediatra Débora Garcia. Estas e outras informações em instantes, aqui na telinha da Novo Tempo. Meio-dia e 28, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma boa quarta-feira para você. Vamos ver imagens agora do centro da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. Dia chuvoso por aqui desde cedo, né? Em alguns momentos de uma chuva mais intensa, mais forte. Alguns momentos em que a chuva enfraquece um pouquinho, mas chuva constante. Essa que é a verdade, né? Não tivemos nenhum momento assim de uma super estiagem hoje pela manhã. Bom, e o que a gente quer saber é justamente a previsão para as próximas horas, para o restante desta quarta-feira e também para os próximos dias, porque o Rio Grande do Sul já tem sido castigado por muita chuva. Tá chegando agora a meteorologista Kátia Braga com a previsão do tempo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no NTSul. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. A partir das próximas horas, em Cachoeira do Sul e região, ainda com muita instabilidade.
Chuva constante, aquela que não para, devido à instabilidade gerada por uma frente quente. Essa chuva pode chegar a em torno de 50 milímetros, aí entre manhã, tarde, noite e também madrugada, ao redor dos 50 milímetros, mas mais e até menos de uma maneira pontual. O vento também vai soprar de norte para sul e vento moderado e pode ter algumas rajadas. Olha, o vento pode chegar a 45 quilômetros por hora e sempre com aquela margem, né? Para mais ou para menos, pode ter um pouquinho mais ou um pouco menos. A temperatura nessa quarta-feira, pela manhã, em torno de 11 graus e agora à tarde 15. Veja que a temperatura pouco vai variar. A quinta-feira, também com instabilidade, aí o vento muda para vento sul e é uma frente fria que vai trazer chuva para quinta-feira. A chuva já não vai ser tão volumosa, mas tem chuva no decorrer do dia. A chuva vem acompanhada de raios nessa quinta-feira, vento de 40 km por hora aproximadamente. O volume em torno dos 30 milímetros para Cachoeira do Sul e região. A temperatura vai ficar assim: 14 graus pela manhã e à tarde 15. À noite se repete 14 graus. Vejo que a temperatura vai ficar muito uniforme. Quinta-feira com chuva, a sexta já ameniza. Uma sexta-feira com muita nebulosidade. Tem um sistema de alta pressão já na sexta, mas a rotação dele vai trazer vento do oceano para o continente. Então, vai ser dia com vento não muito forte, mas com vento persistente, vento com algumas rajadas. Olha, essa sexta-feira vai ser céu encoberto, garoa, nada de chuvarada. A temperatura nessa sexta-feira, 14 pela manhã e 18 à tarde. Essa quarta vai seguir com muita chuva em todo o Rio Grande do Sul, com chuva persistente, vento também persistente em grande parte do estado. Vai ficar um pouco uniforme em relação a essas chuvas. Tem chuva também na região de Porto Alegre, região metropolitana. A quinta-feira chove mais na região das Missões, região noroeste, mas também em Capão da Canoa, ali naquela região de Encantado, também com chuva, mas mais forte na região noroeste, região das Missões. A sexta-feira já todo esse sistema de chuvarada vai embora e a sexta vai ser bem mais calma, apenas garoa quando houver. Eu te desejo excelente dia, saudações meteorológicas, cuide-se. Hora de mais participações aqui da nossa audiência. Um abraço para o Nazareno, para Cristina Veloso, Idonilda, a Rosana, é Rosano mesmo, Rosano Macedo, muito obrigado pela participação. Claudiano Santos, abraço a todos vocês aqui no chat do nosso canal do YouTube. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, a Vandréia está participando, registro da festa de aniversário do centenário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Portela, aqui de Cachoeira do Sul. Vamos ver aqui o vídeo que a Vandréia mandou pra gente, criançada cantando o hino da escola, olha só. 100 anos de flor, 100 anos de abraço, na mão do professor, Escola Manuel Carvalho Portela, teu nome é força e luz. Muito bom, parabéns a toda a criançada aí, comunidade escolar também, que faz sempre um belíssimo trabalho. Aliás, amanhã tem reportagem aqui no NT Sul falando sobre a colocação da Escola Portela no IDEB. Foi a melhor nota dentre as escolas municipais de Cachoeira do Sul. Então a gente vai trazer um pouquinho sobre as boas práticas adotadas por esta escola municipal. Obrigado, Vandréia, pela participação. Próxima mensagem é da Bianca. Helena é a garotinha da Centenária Escola Portela. Parabéns pelos 100 anos. Muito bom, Bianca. Obrigado pela participação. Um abraço aí para a pequena Helena.
E daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Você de casa pode continuar fazendo o NT Sul junto com a gente. A história da saúde em Cachoeira do Sul nos últimos 39 anos ganhou narrativa literária de 560 páginas. O livro Controle Social na Saúde, o caso de Cachoeira do Sul, teve lançamento no final da tarde de ontem. A obra escrita a quatro mãos é de autoria de Francisco Bastos, que é comentarista do NT Sul, cirurgião dentista e ex-secretário municipal da Saúde, e da enfermeira e funcionária pública da área da saúde, Simone Neto Mônego. Olá, Daniel e amigos do NT Sul, é isso mesmo. Este livro que a gente acompanha o lançamento traz como autores a Simone Mônego, que ela é enfermeira desde 2011, vivencia a prática e também os bastidores da área da saúde aqui em Cachoeira do Sul e também já em outro estado. Francisco Avelar Bastos, que é nosso colega comentarista, ex-secretário municipal da Saúde, também integrante da Academia Cachoeirense de Letras, uma obra escrita a quatro mãos que traz um recorte da história de Cachoeira do Sul, da saúde de Cachoeira do Sul, na verdade, desde 1985 até 2024, a partir do olhar, dos registros e também de vários depoimentos, principalmente de pessoas ligadas ao Conselho Municipal da Saúde e de registros do Conselho Municipal da Saúde. Eu começo esse nosso bate-papo com o Francisco e com a Simone. Simone está com o livro na mão. O livro tem uma capa bastante emblemática, bastante diferenciada, e a Simone, né, criou essa arte, essa obra. Eu queria saber de ti, Simone, com relação a esta capa, a criação desta capa e também ao título do livro. Como é que vocês chegaram a isso? Bom, primeiramente eu e o Bastos pensamos em escrever sobre os 40 anos do controle social em Cachoeira do Sul. É um dos conselhos mais antigos que tem, e para a gente escolher então o título, a gente pensou em retratar exatamente o que essa história traz, que é a participação da sociedade frente às decisões relacionadas à saúde. Então, o caso de Cachoeira, embora o livro ele venha de uma dimensão bem maior, traz retratos do mundo, do Brasil, do estado e chega em Cachoeira, ele tem um foco muito importante na nossa história do município, né, da nossa saúde no município. A capa em si, ela trouxe a retratação do que foi a reforma sanitária e a promulgação das leis que regulamentaram a saúde como um direito das pessoas e um dever do Estado. Então, essa capa, ela mostra a luta social das pessoas buscando uma saúde gratuita e para todos. Pergunto agora, Francisco, para ti, como é que foi o processo de elaboração, a pesquisa, para vocês chegarem a 560 páginas de história, porque é um livro de pesquisa, assim, é um livro de consulta histórica, né? Sem dúvidas, foi 1 ano e meio de trabalho. A gente pode dizer que um trabalho braçal, que executamos junto ao Arquivo Histórico Municipal para aquelas matérias jornalísticas que nós não encontramos em todas as atas do Conselho. Ele não analisa este período no sentido das gestões, enfim, mas ele relata. E tendo o Conselho Municipal de Saúde como cenário para todas essas discussões. Para nós termos uma ideia, ele começou com a Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde antes dos conselhos. E aqui em Cachoeira nós tivemos, em 1985, já essa comissão formada e que se transformou no espaço de debate da saúde, que antes as decisões eram tomadas ou por um órgão federal, ou por um órgão estadual e por um órgão municipal. Não existia Secretaria Municipal da Saúde, existia um setor da Secretaria de Assistência Social. O objetivo também é deste relato servir de apoio para quem quiser estudar a saúde nesse período. Muitas pessoas que estão nos assistindo da nova geração não sabem, mas o Francisco Bastos foi secretário de saúde na última gestão do prefeito Ivo René Pinto Garski, e foi através dele a implementação da gestão plena da saúde em Cachoeira do Sul. Então, muitas vivências e experiência também, né, Francisco, da tua vida, estão nesse livro. Sem dúvida, nós nos dividimos, a Simone e eu, em 2 períodos, e casualmente, até por opção,
Este período que tu citaste, ele foi um período muito rico, porque nós tivemos uma verdadeira reviravolta com essa gestão aqui. E um exemplo muito importante que nós podemos trazer é a própria história do hospital. O hospital, até 1995, quando chegamos à gestão semiplena, era uma instituição pré-falimentar e nós sabemos hoje o estágio que chegou. Simone, eu te pergunto o seguinte, que tipo de leitura a gente vai ter quando abrir esse livro? É para todos os públicos? É para quem consulta? É para quem gosta de histórias? Traz para a gente um pouquinho desse perfil. Então, o livro ele vai trazer a história de como o SUS em Cachoeira do Sul ele foi implantado, desde do tempo em que a gente não tinha o direito à saúde garantido em lei, até os dias de hoje. Não é um livro estritamente técnico, é um livro acessível? Não, é um livro acessível. Por vezes a gente deixou as falas tal qual estava nas atas. A gente também tem o depoimento do ministro Alceni Guerra, que foi o primeiro ministro da Saúde na implantação da Lei 8080 e depois da 8142, que foram as leis que regulamentaram a parte lá da Constituição Federal que fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Bom, eu acho que a gente já deu um tantinho não, muito spoiler desta obra, deste livro. Vou largar aqui o celular, aqui para mostrar para vocês. Obra de cachoeirenses, pratas da casa. E a gente coloca à disposição de vocês. Francisco, onde encontra esse livro? O pessoal que está interessado? Pode ser com os autores, né, que tem os contatos aqui no livro. Está na telinha aí para vocês, pessoal. E também na Revistaria Nascente. É o ponto que pode ser adquirido. Parabéns pela obra aos dois. Sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigada. Muito bom, parabéns a Simone e ao Francisco por esse lançamento, por esse livro que permite a gente conhecer um pouquinho sobre o histórico da saúde pública no Brasil e em Cachoeira do Sul e como chegamos ao estágio atual do SUS, não é? Aqui no nosso município. Bom, e a gente fala agora sobre o Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Mas junto com todos os benefícios da amamentação, também existem desafios que nem sempre são conversados. Dores, dificuldades, a volta ao trabalho e até a pressão emocional sobre as mães fazem parte da realidade de muitas famílias. E é sobre isso que a gente conversa agora com a pediatra Débora Garcia. Débora, boa tarde, muito bem-vinda ao NTSU. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar de um tema tão importante com vocês. Isso aí, um tema que diz respeito às mamães, às famílias, aos bebês que estão vindo aí, né? Que a gente espera que cresçam firmes e fortes. E você de casa é nosso convidado para participar desse bate-papo aqui, né, Débora? Para tirar dúvidas, para as mamães também eventualmente compartilharem alguma experiência, né? Aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo. Tá na telinha aí o número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem e de fato vai ser um prazer ter a sua participação por aqui. Bom, Débora, vamos começar por essa questão assim. Normalmente se romantiza muito a questão da maternidade e o processo da amamentação não é necessariamente um processo tão simples. Quais são os principais desafios para as mamães aí que estão entrando nessa fase? Então, é exatamente isso, né? Quando a gente está na fase ali da gestação, nós pensamos muito na parte romântica da maternidade, nós nos preocupamos muito com o parto, e não pensamos muito na amamentação, né? E muitas vezes a gente vê que o principal desafio para essa mulher, para essa mãe e para a família como um todo vem a ser o processo da amamentação. Então, hoje a gente sabe, assim, amamentar é algo natural, é inato. A gente nasce pronto para isso, porém não é fácil, né? Então, hoje a gente sabe, assim, que
Amamentar é um processo em que o binômio, mãe e filho, vão estar aprendendo. É um aprendizado junto e é um processo, né? Ele não é tão simples, tão fácil para a maioria das mulheres. Então, é algo que vai ter que ser construído. Essa mãe, ela não sabe, muitas vezes, amamentar, ela nunca amamentou, e esse bebê também nunca mamou. Ele nunca pegou aquele seio. Então, não é fácil no começo. Porém, a gente sabe que para a imensa maioria das mulheres isso vai sendo construído, vai ficando mais fácil aí ao longo do tempo. Um dos principais desafios que eu acho vem a ser essa questão de conseguir fazer uma pega correta, de não sentir tantas dores, né? De ter o apoio da família, que eu acho que esse é um dos pontos principais quando a gente fala em amamentação, que quando a gente pensa que amamentar é uma responsabilidade ali, é um dever da mãe, mas ela precisa ter esse suporte, ela precisa ter essa rede de apoio da família, apoiando, encorajando e incentivando, né? Então, eu acredito que aí vem os principais desafios. O desafio também, ele entra na questão do retorno precoce ao trabalho. Quando nós falamos assim que amamentação exclusiva até 6 meses, a gente sabe que a imensa maioria das mulheres não fica afastada do seu trabalho até os 6 meses, né? Tem empresas que entram ali no Projeto Cidadão e elas dão 180 dias para essa mãe. Mas a maioria são 120 dias, o que dá 4 meses, né? Então, esse afastamento da criança também gera uma dificuldade. Fora o cansaço, a privação de sono, que são obstáculos aí enfrentados. O que é mais, não diria relevante, mas o mais indicado para as mamães, para quem está começando esse processo da amamentação? A criança chora, dá de mamar, o horário certo, porque é o horário que se entende que é o momento certo da criança mamar. O que se recomenda para as mamães? Então, a gente não tem muito como ter um horário certo, né? Quando a gente fala em aleitamento livre demanda, a gente entende que é livre demanda, a criança que vai dizer ali o seu ritmo também. É importante que essa mãe comece a amamentar já lá na maternidade. Então, a gente fala no Golden Hour, que é a primeira hora que é tão importante já começar a estabelecer esse vínculo dessa mãe com esse bebê, colocar esse bebê para mamar. Esse primeiro leite que vem aí dessa mãe, que é o chamado colostro, é um leite muito rico, a gente fala que ele é a primeira vacina do bebê. Ele é rico em muitos nutrientes, mas ele também dá muita proteção para o bebê. Então, ele é um leite que ele vem em pequena quantidade, né? É um leite que as mães falam assim, é mais fraco, é mais aguado, meu leite é pouco, mas não é. É que o colostro, ele realmente é menor quantidade, porque a capacidade gástrica desse bebê ela é menor. Esse leite, ao longo do tempo, ele vai mudando, né? Então, depois do colostro ali, que fica até o 5º dia, a gente tem o leite de transição, que vai até o final da 2ª semana, e ele vai aumentando o volume, mudando a sua composição, aumentando o teor de gordura. E aí a gente sabe que essa criança vai conseguindo se nutrir mais. Varia de bebê para bebê o seu ritmo. Então, coisas que a gente sabe que são importantes. Não existe mais o tempo da mamada, então não é porque o bebê fica mais tempo na mama que esse bebê está se nutrindo mais do que o bebê que fica menos tempo, né? Não temos mais isso. Outra coisa que teve uma mudança importante, não é mais necessário esvaziar uma mama para depois ter que dar a outra. A gente sabe que a mama ela é fábrica, ela não é estoque. Então, não existe mais aquele conceito de leite anterior, leite posterior, como se só o leite posterior é que engordasse mais o bebê. Então, antigamente pensava-se assim, o bebê que fica 10, 15 minutos na mama, ele não ganha peso por isso. Sabe-se que não existe mais esse conceito, né? Então, a gente sabe que o leite ele vai mudando ao longo dessa mamada. O que é importante? Que essa mãe oferte o peito, deixa esse bebê ficar satisfeito. No momento que ela sentiu que esvaziou a mama e ele ainda desejar, coloca-se no outro peito, para que ele sinta-se saciado, né? Então, não temos mais esses conceitos assim de tempo de mamada. Isso já caiu por terra, né? Importante a gente ver também que o bebê, quando ele está saciado, ele realmente larga a mama e ele dorme. Ele relaxa porque ele está saciado. Tem bebês que vão tolerar aí 3 horas, tem bebês que vão pedir uma mamada daqui a 1 hora. E não quer dizer que este bebê que pediu uma mamada daqui a 1 hora, que ele não está se saciando, né? Sim. Vamos aqui para a tela, tem perguntas já da nossa audiência. Me acompanha aqui, doutora, por favor.
Vamos lá, é a Simone. A Simone está dizendo o seguinte: existe o chamado leite fraco? As pessoas falam muito a respeito disso e atormentam muito as mães durante a amamentação com essa conversa, muitas vezes fazendo com que a mãe desista de amamentar. Simone, obrigado pela tua participação com a gente aqui, por essa pergunta, que inclusive já estava na minha cabeça aqui para perguntar, né? Se existe isso de leite fraco ou não. E, por exemplo, às vezes as mães ficam preocupadas. Será que a criança mamou ali o suficiente? Será que não foi suficiente? Então já complemento aqui a pergunta da Simone. Obrigada, Simone, pela pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante, porque eu acho que quase todas as mulheres passam pelo mesmo que a Simone provavelmente passou, né? Essa pressão psicológica que é imposta à mãe. O seu leite é fraco, a criança não está ganhando peso, ou qualquer coisa, qualquer questão que a criança chore, já culpa a mãe, assim, não, é porque ele está com fome, porque o teu leite não está amamentando. Não existe leite fraco. Não existe. E eu falo assim que a natureza ela é muito perfeita, ela é muito sábia. Então, existe o leite certo para a criança certa. Tá? Então, a natureza ela é perfeita. Não existe o leite fraco. Existe um leite que ele vai mudando ao longo da mamada, vai mudando ao longo do dia, vai mudando ao longo das semanas e meses. Mas não existe. Eu acho que isso que a Simone relatou é algo que as mulheres sofrem muito com isso e é algo que nós, como profissionais, nós sempre temos que orientar aos familiares para que não desencorajem essa mãe. Porque no momento que você fala que essa mãe tem um leite fraco, a gente está desencorajando a amamentação. Essa mãe pode ser que ela opte por não amamentar mais e ofertar uma fórmula. Que daí, por que ninguém fala que a fórmula é fraca, né? Sim. Ninguém fala isso. Então, isso só desencoraja a mãe. E não existe leite fraco, existe o leite certo para a criança certa. O que pode existir é uma mãe que não tenha a produção adequada, isso existe, mas a gente sabe que não ter uma produção adequada não desincentiva, não desencoraja ela a amamentar. Ela pode continuar amamentando e nós podemos ter estratégias aí que estimulem essa mama a produzir mais leite. Agora, doutora, tem algumas situações que, por vezes, isso varia de mulher para mulher, alguma dificuldade de amamentar, ou por vezes porque tem ali a manifestação de um ressecamento, alguma fissura, até algum sangramento. O que seria um sinal de alerta para essa família, para essa mãe, para buscar ajuda, não é, para entender o que está acontecendo? Então, o que a gente fala assim? A dor para amamentar existe no início, porque, como eu falei, a amamentação ela vai ser um processo a ser construído. Então, tanto essa mãe quanto este bebê estão aprendendo o processo. Então, é uma dor que ela é tolerável. No momento que essa dor ela se torna insuportável, ou que a mãe tem febre, vermelhidão na mama, uma dor que impeça ela de amamentar, aí a gente tem que pensar que algo não está indo bem nesse processo. O que eu sempre oriento as mães? Não deixe chegar no ruim, não deixe chegar no limite para pedir ajuda. Quando notou que as coisas não estão andando bem, que tem algo a ser melhorado, procure o profissional. A maioria dos casos de fissura, dor, é pela pega incorreta. Né? Então, a gente sabe que existe toda uma técnica para o bebê pegar corretamente aquela mama e quando isso não acontece da melhor forma, isso pode gerar, sim, dor, fissura, sangramento nas mamas da mãe. E esse é um dos principais motivos que a maioria das mulheres até param de amamentar. Sim. Agora, doutora, o tipo de parto influencia nisso também? Por exemplo, se foi cesariana ou se foi parto normal para gestante, isso interfere? Sim, a gente sabe que o parto normal ele sempre favorece mais, porque seria um momento ali de questões hormonais que já estão envolvidas, que o bebê estaria mais pronto, digamos assim, e que essa mãe tem mais facilidade na descida do leite, né? Tanto ali no colostro quanto na apojadura, que é a descida do leite. No entanto, quando a gente faz um parto no tempo certo ali, acima de 39 semanas, em que essa mãe está se preparando ali, fez um pré-natal correto, todo esse parto não é prematuro, a gente sabe que na cesariana a gente consegue amamentar perfeitamente. Sim. Inclusive tem partos lindíssimos na cesariana em que a gente faz o pele a pele e o bebê sai mamando lindamente. E isso é muito importante, sabe? Que quando o bebê nasce, tanto parto normal ou cesariana, e a gente consegue fazer esse golden hour, que é já fazer esse pele a pele com a mãe, já colocar esse bebê para mamar, a gente já está incentivando, porque nesse momento que o bebê mama, logo após o parto, ele já está ajudando a questão da involução uterina, reduzir sangramentos da mãe,
já começa a fazer uma barreira de proteção para esse bebê, já começa a vir a proteção, a questão imunológica para o bebê, e isso tudo favorece muito como que vai ser essa amamentação para frente, porque a descida do leite, ela tende a ser mais rápida quando a gente já começa esse processo no início. Então, assim, sabemos que o parto normal, normalmente, esse processo é um pouco mais fácil, mas temos experiência que a cesariana também dá super certo. E aí, então, benefícios mútuos, né? Tanto para a mamãe quanto para o bebê. Perguntar para a nossa produção se a gente já tem mais participações, já podemos chamar aqui na tela mais recadinhos da audiência, então vamos ver aqui mais participações. Agora a gente tem aqui a mensagem da Larissa Fortes da Costa, esperando a tia Débora falar sobre amamentação e almoçando. Muito bom, Larissa. Obrigado por mandar aí a participação. Larissa, que é especialista no assunto, né, Débora? A Larissa é consultora de amamentação, ajuda muitas famílias. Inclusive, quando a gente fala assim, da questão de dor, fissura, problema na pega, a gente sabe o quanto a Larissa já mudou o rumo de muitas famílias que não conseguiam amamentar e de fato, com o aconselhamento correto, teve super sucesso. Tem outra questão, que é quando a mulher está com fissuras na mama, né, que a gente já conversou, lembrei por conta da Larissa, existe o laser, né, que ajuda muito essas mães. Então, tanto em clínicas particulares, quanto às vezes no próprio hospital, pelo SUS, a gente consegue oferecer esse serviço aí para ajudar essas mulheres a amamentar. Eu vou fazer uma outra pergunta que é no sentido contrário. A gente está falando do incentivo à amamentação. Existe algum caso específico em que essa mãe ela não possa ou que ela seja desaconselhada a amamentar? Existe sim. Existem algumas doenças maternas, bem poucas, na verdade. Eu posso citar duas as principais aqui. Então, hoje no Brasil, a mulher que é portadora do HIV e do HTLV são vírus aí que a gente sabe que a mulher fica contraindicada à amamentação. Basicamente, dos fatores maternos são esses dois principais. Também as usuárias de algumas drogas ilícitas, que também ficam aí orientadas a não amamentar, então a gente geralmente não aconselha. Existem algumas questões da criança, poucas doenças da criança também que a gente desaconselha a amamentação, alguns erros inatos do metabolismo, mas são bem poucos, são bem restritos. Então, a maior parte dos casos, a recomendação é amamentar. Vamos aqui para a telinha, tem mais participações da audiência. O Rangel, nossa princesa Saíra Giordano, está com 22 dias. Minha esposa fez mastopexia com prótese, ela tem produção de leite, até que um volume considerável. Mas a dúvida que temos é, para que se possa extrair o leite de forma manual, sem que ela sinta dor, teria algum procedimento ideal? A bebê suga o leite normalmente, porém gostaríamos de reservar algum leite para alguma necessidade, tendo em vista que a bebê precisa de suplemento, tendo em vista que a produção de leite não é suficiente. O que daria para dizer para o Rangel? Oi, Rangel, essa pergunta é bem relevante, até porque hoje nós temos muitas mães que têm cirurgias mamárias, né? Ela tem mastopexia, tem prótese. Teoricamente, as cirurgias elas não contraindicam a amamentação, a menos que haja alguma alteração de ductos, né? Então, cada caso tem que ser individualizado. Aí tem que avaliar o porquê que ela sente dor. Se tem alguma área de cicatriz, enfim. Existe tanto essa ordenha manual, mas existem essas bombas que são extratoras também, que ajudam bastante nesse processo de ordenha e armazenamento de leite. Tá? Então, esse caso tem que ser individualizado, precisa de uma avaliação da mama para saber se ela tem algum ducto ali, se ela sofreu com alguma perda de ductos. Tá bem. Acho que a gente não tem mais tempo aqui para perguntas, a gente teria outros tópicos, mas conversamos aqui com a pediatra Débora Garcia. Débora, muito obrigado pelo teu relato, pelos esclarecimentos aqui, para ajudar mamães e famílias também, porque a gente vê que tem muitos mitos, né, sobre o aleitamento materno. Então, conversar sobre o tema é algo que faz toda a diferença. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Obrigada. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta ao vivo amanhã a partir de meio-dia. Até lá, tchau!